Olá pessoal, meu nome é Mahapavitra Sahuri e eu sou mentor espiritual há mais de 10 anos. Quer ter o seu nome na minha lista de orações diárias? Então é só você se inscrever aqui no canal, porque é da lista dos inscritos que eu pego todos os nomes para colocar na minha lista de orações diárias. Para consultas particulares com tarô, baralho cigano, oráculos e tratamentos espirituais, é só me chamar no WhatsApp. Meu número fica sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. E lembrando também que é uma leitura coletiva. Portanto, veja o que ressoa com a sua vida e com a sua energia e absorva, tome posse. E tudo aquilo que não ressoar com você, é só você devolver para o universo, sem crise. Vamos lá então? Então, conforme vocês podem ver aqui, aqui nós temos todos os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até chegar em dezembro e fechar o ano. Quando eu faço esse tipo de leitura, sempre de um ano para o outro, eu faço essa mandala. O que é importante vocês entenderem? Que vocês não precisam ficar esperando eu postar, quais são as previsões desse mês? Você vai postar as previsões desse mês? Porque sempre no final do ano, eu já faço as previsões do próximo ano, mês a mês. Então, como a gente usa tarô, o tarô ele é bem completo. Vocês vão entender isso direitinho, tanto que o vídeo acaba ficando extenso. Portanto, no ano que vem, quando chegar, por exemplo, em março, cadê as previsões de março? Volta nesse vídeo aqui e assista, vamos ver o que saiu em março. Cadê as previsões de setembro? Volta nesse vídeo e veja o que saiu para setembro e assim por diante. Vocês já vão ter todos os meses completos. É só vir aqui sempre nesse vídeo e assistir o que a espiritualidade e Deus trouxeram com relação a cada um dos meses. Combinado? Começando pelo mês de janeiro. Aqui em janeiro, nós vemos uma preparação para o mês de fevereiro. Olha só. Em janeiro, vocês vão passar por um período de realinhamento e por isso algumas coisas vão se manifestar de forma turbulenta. Nós já vemos isso aqui em fevereiro, certo? Seja como for, esse processo de janeiro, fevereiro e março, tá vendo? É um trimestre. Esses 3 primeiros meses trazem com eles situações desagradáveis e desconfortáveis, porque por trás de tudo isso tem propósito. Antes de eu continuar, aproveitando que é o começo do vídeo, eu explico que eu trabalho de maneira honesta. A maioria dos cartomantes aqui do YouTube, o que eles fazem? Tiram do baralho as cartas ruins, para ter uma leitura linda, maravilhosa, porque assim o povo senta o dedo no like, mas é uma leitura fantasiosa, porque a vida tem pontos positivos e negativos, tem altos e baixos, e eu trabalho com a verdade. Tanto que vocês estão vendo, por exemplo, janeiro nem é um mês tão ruim, agora fevereiro e março não são meses bons, e eu trabalho com a verdade, porque eu sou honesto, transparente e sincero. Eu não brinco com Deus, eu não brinco com a espiritualidade. Então aqui, nas minhas leituras, quem já me conhece, quem acompanha o meu trabalho, sabe que o que eu preciso falar, eu falo. Porque a minha intenção é usar essa manifestação misericordiosa e generosa de Deus e dos guias de luz para preparar você que está assistindo ao vídeo. Porque quando eu já sei que fevereiro vai ser um mês complicado e março também, eu, no caso vocês, têm condições de se preparar de forma antecipada, de se prevenir, de saber como é que vai ser. Então, o que eu faço, o que eu não faço, como eu devo proceder, como eu devo prosseguir. Então, o que eu digo, no meu trabalho existe honestidade e sinceridade. Então aqui vocês vão ver as coisas realmente como elas são. Continuando aqui no mês de janeiro, janeiro em si não vai ser um mês ruim. Ele vai trazer algumas preparações para fevereiro e março, que vão ser meses um pouquinho mais complicados, mas vamos continuar. Ainda em janeiro, a situação presente não vai ser ainda a ideal.
certo? Tanto que vocês caminham aqui por mais 2 meses de turbulências, mas depois as coisas começam a melhorar. Em janeiro existe alguma possibilidade de viagem e se ela acontecer, vá. Existem aqui também capítulos antigos da sua vida que precisam ser encerrados e fechados. Não é o momento de fugir dos problemas, mas sim de enfrentá-los, iniciar um novo rumo, começar um novo caminho que te conduza a uma fase de acertos. Então você precisa equilibrar sempre essas coisas que ainda estão em desalinhamento, e nós vemos isso em fevereiro e março. Você vai ter que fazer isso, você querendo ou não. Forçadamente, Deus, o universo e os teus guias vão te conduzir para isso. Como eu falei, entenda que por mais que em fevereiro e março existam situações, desconfortáveis, por trás de tudo isso também existe propósito, evolução, desenvolvimento, crescimento, amadurecimento, livramento e assim por diante, tá? Pronto. Lembre-se de, em janeiro, fazer tudo o que é necessário e ter firmeza e iniciativa, porque isso vai fazer diferença nos 2 próximos meses. Enquanto você não aprender a enfrentar os problemas e as indecisões de verdade, assumindo os riscos e as consequências, os problemas eles tendem a voltar, a reaparecer, só que de uma outra forma. É o que acontece em fevereiro e em março. Então, janeiro é um mês de preparação. De viagem, né? Se houver viagem, vá, mas comece a se preparar, porque em fevereiro e março, vamos devagarzinho aqui, pera lá, aqui, ó. Em fevereiro, acontece algum evento drástico e dramático. É uma mudança brusca e negativa. Alguma situação triste e dolorosa acontece, é um acontecimento ruim, uma mudança inesperada, uma ruptura, sabe? É alguma base que era sólida e ela vai bambear. Uma queda, uma perda, ataque, golpes por todos os lados, danos, estragos, enfim. Não é um mês interessante, não é um mês bom, não. Mas, junto disso, né, de todo esse cenário negativo, tem propósito, tem uma coisa por trás, que é uma mudança que está a caminho. Aqui o que você tem que enxergar? Que coisas que parecem muito seguras, na verdade não são. Inclusive relacionamentos em que você possa estar. Porque em março a gente vê a traição de maneira feroz. Portanto, em fevereiro, não é para você ficar depositando sua fé em coisas que pareçam seguras, porque essas coisas, ou essa segurança aparente, na verdade são ilusórias. É muito importante você usar esse momento aqui de desestrutura, né? Essa base que se rompe, essa estrutura que estoura no mês de fevereiro, use esse momento de perda e destruição para reconstruir alguma coisa nova, alguma coisa melhor. Então, seja flexível, aceite tudo que você ainda não consegue aceitar, mude a sua maneira de enxergar e encarar as coisas, porque quanto mais você se recusar a mudar em fevereiro, pior vai ser. De toda forma, não é para você se deixar levar pelo desespero. Confie em Deus. Espera um pouco, porque em março ainda tem coisa para acontecer, mas aprenda, tire lições, aprendizados, vantagens de toda essa situação desagradável que acontece em fevereiro. Em março, olha lá, nós vemos que isso se mantém, isso se sustenta. Porque é o que eu estou dizendo, são 2 meses pelos quais vocês vão ter que passar com propósito, com maturidade, com crescimento, com elevação. Já que aqui a gente consegue ver, como eu já falei, alguma traição. Você vai descobrir algumas verdades que vão te causar muita dor. Junto disso vem alguma separação dolorosa, uma perda, um desgosto, né? Tem alguma coisa muito ruim. Essa carta, ela fala sobre tudo que é ruim, gente. Aborto, angústia, dor, abandono, separação, infidelidade, empresas embaraçosas, complicadas, coisas que não prosperam, situações que causam incômodo, dor, enfim. Março ainda tem esse respingo de fevereiro. Então, o que é que você deve fazer diante de tudo isso? Isso aqui é um aviso, um sinal para que você fique em alerta e passe a examinar as situações de uma maneira diferente. Use essas situações ruins como aprendizado. Busque uma outra perspectiva, uma outra visão, um outro ponto de vista mais adequado, que te faça ver de uma maneira diferente, né, de um outro ângulo, com mais clareza e menos dor e sofrimento, tudo pelo qual você vai estar passando. Porque a sua forma de ver essas situações dolorosas também vai ser uma maneira de ver pouco realista. E por mais terrível que essa dor seja,
Às vezes ela é necessária na vida para que a gente cresça e, acima de tudo, se fortaleça. Lembra que eu falei aqui? Vem uma destruição, uma ruptura de bases para que você reconstrua de maneira mais sólida, mais firme, forte e fortalecida. Aqui é a mesma coisa. Então, se você deixar o seu passado para trás, começar a ver essa dor como uma oportunidade para crescer, aprender e se fortalecer, sua vida logo volta a caminhar. Tanto que a gente já vê isso aqui no próximo mês, tá? E é o que eu digo, gente, ninguém está livre e isento de ter esses altos e baixos na vida. Isso é a vida do ser humano. Altos e baixos, momentos melhores, outros nem tanto, e assim por diante. Mas como eu acabei de falar sobre coisas boas, aqui ó, no mês de abril, nós temos o início de coisas, né, relações, situações com muito potencial. São coisas e relações de amor, amizade, parceria em negócios, sociedades. Aqui, nesse mês, vocês vão ter recomeço, renovação, tá? É o início de um momento criativo, com poder, com força. É o começo das coisas se ajeitando para trazer vitória. Tanto que a gente já vê aqui a próxima carta, justamente essa vitória se manifestando. O mês vai ser muito bom para novas conexões, então vai ser um mês para você se abrir e se permitir. Vai haver muitos começos vibrantes, começos muito positivos, conexões profundas. Não se feche para o novo, nem desperdice as oportunidades de conhecer coisas e pessoas. Sabe por quê? Porque depois de fevereiro e março, pode ser que a sua tendência seja se fechar. Isso vai ser um erro grave, porque aí você vai desperdiçar boas oportunidades que não voltam a aparecer tão cedo, tá? Não permita que fevereiro e março te transformem numa pedra de gelo, num bloco de concreto, de modo que ninguém mais entra. Ah, eu não confio mais em ninguém, ninguém presta. Não é essa a ideia aqui, tá? Se você for nessa toada, você não vai ter aprendido nada em fevereiro e março, vai ter sido sofrimento em vão, viu? Aqui, né, nesse mês, é um bom momento para expansões, e é um bom momento para perseguir todas as suas ambições. Tem caminhos abertos para o início de alguma coisa nova, seja um sentimento, um relacionamento, perdão, uma empresa, uma abertura para a sua real vocação, porque é o início de coisas boas, amor, alegria, cura. Então, perdoe a si pelos erros do passado, porque disso depende teu progresso e tua cura. Perdoe os outros que te prejudicaram e te traíram, e se aceite como você é, com as suas qualidades e os seus defeitos. Não seja uma pessoa dura com si mesmo ou si mesma, nem com os outros. Não se julgue, não se critique tanto e perdoe essas pessoas que vão provocar isso aqui em fevereiro e março. Sejam outras pessoas, seja você mesmo ou mesma. Aqui, você precisa colocar mais amor, generosidade, perdão, né, em tudo o que envolve a tua vida, para você conseguir avanços, melhorias e progressos. Continuando, ó, em maio, isso se sustenta, né? Isso se mantém. E aqui você aparece com todas as ferramentas que você precisa para ter sucesso, para chegar onde você quer. Essas ferramentas são tudo que você tem ao seu redor, são suas habilidades, sua criatividade, sua capacidade, sua fé, sua desenvoltura. Não desperdice seus talentos e seus potenciais no mês de maio, combinado? Por quê? Vai ser um mês marcado por ascensão, promoção no teu trabalho, novo trabalho, sucesso em empresas e projetos, uma nova relação sentimental, melhoria econômica nas tuas finanças, cura de alguma doença. Só que tudo isso não vai aparecer magicamente, isso depende do seu esforço, do seu comprometimento, da sua dedicação, ou seja, essas coisas só vão acontecer e surgir na sua vida se você fizer o que é necessário, senão não. Por isso que eu acabei de falar, que você vai ter as ferramentas que você precisa para ter sucesso e elas vão estar ao seu redor. Então, confie nesse seu potencial, é fundamental que você comece a agir a partir de agora sem perder tempo, mexa-se e com muito empenho. É para você ou parar de ter medo e dúvida ou sair da zona de conforto. Aqui, a grande pergunta que essa carta traz neste mês é: você está usando todas essas ferramentas da maneira correta? Com o esforço correto, com a dedicação adequada e com o empenho que precisa, com disciplina e responsabilidade? Lembre-se de se fazer essa pergunta, se questione, porque aí você vê esse crescimento, esse progresso, essa expansão positivamente no mês de maio. Continuando aqui, junho.
que traz a necessidade de você cuidar de você, da tua vida, dos teus interesses. Vai ser um mês para você se voltar para você, para tudo que te diz respeito. Não é um mês para você ficar se doando e se dedicando tanto aos outros. Então, cuidado para que você, às vezes, não queira ser uma pessoa exageradamente caridosa e cuidado para que, assim, você não acabe entrando em relações desequilibradas, em que você se doa muito e recebe muito pouco. O foco em junho é você. Na tua vida, nos teus interesses, eu brinco, eu falo, às vezes nós temos que praticar o bom egoísmo, o egoísmo positivo, que é a gente aprender a se colocar em primeiro lugar. Porque você não vai ter condição de ajudar outra pessoa se você não estiver bem com você. Não adianta você ter uma vida desmoronando, desestruturada, mas está sempre se dedicando e se doando a todo mundo. Isso é desequilibrado, isso é equivocado. É muito sobre isso que essa carta fala no mês de junho. No teu trabalho, por exemplo, vai vir uma oportunidade mais adequada para você. Existe a necessidade de você despertar, se mexer, sair do lugar, né? Já vimos isso aqui na carta anterior, para que você se afaste das dificuldades. Não é para ficar parado esperando. É para você se mexer. Só que ao longo desse caminho, no mês de junho, vão aparecer pessoas que vão pedir a tua ajuda, teu suporte. Eu não estou falando que é para você virar uma pessoa mesquinha e egoísta. Só o que eu estou falando, né? Não sou nem eu, é Deus e os guias de luz, porque são eles que põem essas cartas na mesa. O que eu estou interpretando e dizendo é que você deve se pôr em primeiro lugar. Vai ser um mês para cuidar dos teus interesses. Tá? Ajude na medida do possível, mas não coloque nada nem ninguém à frente dos teus interesses, da tua vida e dos teus negócios. É para você cuidar de si em junho. Por isso que eu falei, é o egoísmo positivo, tá? Preste atenção porque isso vai ser crucial no mês de junho para você ver crescimento, progresso, desenvolvimento, expansão e evolução. Tanto é que no mês de julho, olha só, como a complementação é incrível. Aqui você pode não conseguir ver as coisas com clareza, tá? Por isso que é tão importante você se focar nos teus interesses, como eu acabei de falar. Pode ser que no mês de julho você tenha a sensação de estar preso, amarrado, enrolado, fraco, oprimido, frustrado, ou presa, amarrada, enfim. Pode haver a sensação de impotência ou vulnerabilidade, ou abuso, né? Tanto porque você pode estar sendo vítima de alguém que te faz mal, como também porque você pode estar se pondo nessa situação. A sua mente também pode começar a te fazer mal, te mantendo com cegueira, com imobilidade ou se colocando preso ou presa numa situação. Aqui em julho, essa carta fala muito sobre a presença de conflitos internos. Críticas, discórdia, alguma coisa que você deixa, por exemplo, às vezes você permite que as pessoas te critiquem, te julguem, interfiram na tua vida e você não pode deixar isso acontecer. Por isso que em junho você já tem que começar esse processo, né, de voltar os teus interesses, né, para si, voltar tudo para você mesmo, para não permitir que essas interferências, essas influências externas te atrapalhem. Então não vai ser um mês para se lamentar, reclamar, se colocar como vítima, porque em julho, você vai ter muitas opções, mais opções do que você imagina. Olha só, aqui na carta a pessoa está com os olhos vendados, mas olha a quantidade de opções que tem em volta dela. As espadas estão brilhando. Então, assim, tira a venda dos teus olhos, encare a realidade como ela é, pare de se fazer de cego ou cega e veja todas as opções que estão ao seu redor. Por quê? Pode ser que ninguém esteja te amarrando, tá vendo? Não sei se no vídeo dá pra ver. Pode ser que você esteja se amarrando. Às vezes você é a pessoa que se sabota, que se prejudica, que se julga, que se critica. Então cuidado aí. Abandone os velhos hábitos, os vícios, as velhas soluções, as desculpas esfarrapadas, os velhos medos. Pare de se apoiar em muletas. Liberte-se das suas manias negativas, dos seus comportamentos negativos, irracionais, repetitivos, porque senão você não vai progredir e evoluir em julho se você não promover essa mudança interna, esse despertar. Por mais que você acredite que a culpa é do outro, você também tem responsabilidade nas coisas que acontecem na tua vida. Como eu falei, até porque ninguém está aqui te amarrando, você está amarrado ou amarrada sozinho ou sozinha. Tá? Então, julho é um mês de atenção de você com si mesmo, com si própria, né? Seja aí como for. Vamos lá. Continuando, mês de agosto.
essa carta complementa o que nós acabamos de ver. Olha lá, em agosto nós temos aqui desafios, competição, podem ser conflitos, e dois tipos de conflito falando nisso. Um conflito interno e outro externo. O conflito interno é ou alguma coisa em que seu coração e sua mente não conseguem concordar entre si, ou uma tempestade de ideias ou brigas internas. E o conflito externo são pequenos obstáculos e contratempos de resolução simples, mas que vão te deixar irritado ou irritada, vai incomodar. Então aqui em agosto vai ser necessário ter mais paciência e perseverança. Por quê? Se não houver cooperação, trabalho em equipe e você pedir ajuda para outras pessoas, nada de bom vai frutificar, nada de bom vai acontecer. É muito importante que você sinalize caso você precise de ajuda, de amparo ou de suporte. Também vai ser um mês em que você precisa estabelecer uma ordem de prioridades na sua vida. Você vai ter que definir uma estratégia e falar o que é prioritário, o que é secundário. Porque, de toda maneira, existem circunstâncias favoráveis ao êxito, desde que você consiga se organizar como a gente acabou de falar. E por mais que você tenha a sensação de que as coisas parecem ir mal e parece que estão te atacando de todos os lados, não deixe, não permita que todas essas interferências, acabei de falar, palpites, críticas, sabe? Gente metendo bedelho aí na tua vida, não deixe que isso te atrapalhe, não deixe que essas pessoas travem essa batalha aí com você. O maior responsável por dar um corte nessas pessoas e colocar cada um no seu devido lugar é você mesmo, ou você mesma. Tá? Então agosto vai ser um mês de firmeza, de organização, planejamento, clareza, mas firmeza acima de tudo. Aqui em setembro, olha lá, isso vai se arrastar. Por quê? Olha lá, aqui, vamos fazer de trás para frente. Nós vimos que pode ser que pessoas da família, ou teu parceiro, pessoas que trabalham com você, amigos, estejam palpitando, criticando, cortando as tuas asas, né? E te prejudicando, direto ou indiretamente. Isso acontece em julho, em agosto e em setembro a mesa sustenta isso. Talvez você tenha dificuldade de colocar cada pessoa no seu devido lugar. Talvez você tenha dificuldade de estabelecer limites, impor limites, regras para os outros. Tanto que em setembro tem aqui competição, uma tentativa das pessoas cortarem as tuas asas, te derrubarem, te prejudicarem. Então, continue, porque as pessoas querem o que você tem, a tua luz, o teu brilho, tua capacidade. E não deixe que isso te atrapalhe, te infernize. Não deixe que ninguém te derrube, puxe teu tapete, te puxe para baixo, corte tuas asas. Não deixe o medo nem a dúvida te dominarem e defenda com firmeza aquilo em que você acredita com uma postura firme diante dos teus opositores. Porque em setembro, para você conseguir a vitória, você precisa ter coragem e confiança em si. Você vai estar numa posição em que os teus argumentos vão ser corretos, mas vai haver um monte de gente ao teu redor tentando te convencer do contrário. Então mantenha a sua posição firme, porque assim você consegue o êxito. Você vai ter posse de todos os meios para triunfar, peça proteção a Deus e à espiritualidade e não permita que ninguém te impeça de avançar e realizar seus sonhos, porque você merece todo o sucesso. Portanto, lute sem medo, com muita coragem e, se for necessário, ataque, porque seja como for, tem aqui empreendimentos exitosos e com grandes lucros, o prenúncio de dinheiro e a presença de vitória. Seja como for, se você lutar com todas as suas forças, em setembro você tem vitória. Agora aqui em outubro, deixa eu só arrumar aí, você vai sentir a presença da sobrecarga, porque essa sobrecarga vem desde aqui, né? Então o fardo não vai ser tão simples nem tão leve, de modo que em outubro vem esse excesso de responsabilidades, coisas muito exageradas que vai te gerar cansaço, esgotamento, desânimo, porque você vai estar diante do peso de todas essas responsabilidades, essas batalhas aqui, e você pode ter a sensação de estar carregando nas costas todo o peso do mundo. Então outubro vai ser um momento de abandonar tudo o que já não é mais essencial, aliviar os teus fardos e rever suas prioridades. Você vai precisar, no mês de outubro, estabelecer o que é realmente prioritário, fundamental e indispensável. Tem a necessidade de dividir o trabalho, delegar um pouco mais, confiar um pouco mais nos outros e parar de fazer o trabalho dos outros também. É hora de pedir ajuda, se reorganizar, redistribuir as tarefas e lembre-se de não ser uma pessoa centralizadora. Como eu falei, aprenda a delegar e confiar.
E se algumas coisas em outubro não saírem como elas deveriam, não é culpa tua. Você não pode e não deve se responsabilizar por absolutamente tudo. Senão, aqui a tua saúde vai ficar gravemente comprometida. Na parte de finanças, tem empreendimentos com toda a probabilidade de êxito e estabilidade. No amor, indica que uma das pessoas, né, no teu relacionamento pode estar se esforçando muito mais do que a outra, né, de modo que uma é muito valorizada, a outra não. Uma ajuda muito, a outra não recebe ajuda, nem o reconhecimento devido. Então reveja, porque no teu relacionamento também você pode estar carregando muitos pesos e muitos fardos de maneira solitária, sem dividir melhor isso. Seja como for, outubro vai ser um mês extremamente positivo. Tenha força para terminar o que você começou e não é um mês para parar. Por mais que você sinta o peso, faça as orientações aqui, né, de redistribuir, delegar, piriri pororó, mas continue. Não é um mês para descansar, ainda não. Aqui em novembro, olha lá, você começa a ver toda essa abundância, segurança econômica, fartura, prosperidade, investimentos produtivos, estabilidade. Por isso que eu falei, outubro não é para parar, porque em novembro as coisas começam a borbulhar positivamente, ó, tá vendo? Aqui esse 10 de ouros desse tarô é um baú cheio de moedas de ouros. É a carta da abundância, da fartura, prosperidade, segurança econômica, aquisição de bens através do teu trabalho, empreendimentos positivos e rentáveis, inclusive sobre assuntos imobiliários. Você vai ter êxito em propriedades, terras, terrenos, em bens móveis e imóveis, e tudo isso está vindo na sua direção no mês de novembro. Sinta-se uma pessoa merecedora. Se você começar em novembro algum negócio, alguma coisa, você vai ter sucesso a longo prazo, mas vai haver êxito sim. Pode ser que aqui você consiga um aumento de salário, um emprego se você estiver procurando, uma evolução. Surge alguém que pensa em te ajudar financeiramente, né? Pode ser um patrão, um amigo, um familiar. Surge um presente, pode ser uma herança, uma reunião familiar muito positiva. O momento ele é excelente para tudo, inclusive para se casar ou conhecer alguém interessante. Em novembro, você vai chegar ao final de um ciclo em que você vai ter aprendido tudo que você precisava. Você vai ter investido tudo que você conseguir investir e você vai estar pronto para conseguir essa coisa nova que se manifesta finalmente. Aplique as importantes lições que você aprendeu ao longo do caminho na situação no mês atual. Compartilhe sua abundância com outras pessoas e se livre de tudo aquilo que não é mais útil e não tem mais serventia para você e para sua vida. Ó, novembro vem com tudo, hein? E o último mês do ano continua sustentando a colheita, tá vendo? Olha aqui, a árvore tá cheia de moedas de ouro que você vai colher com a cesta, o campo tá florido, os animais estão saudáveis, ou seja, dezembro é a manutenção do que nós já vimos em novembro. Vem aí, boas notícias, emprego, dinheiro, boas oportunidades, seu esforço e seu trabalho vão dar os frutos que você espera, continue fazendo sua parte, sabe? Vem a colheita, não desista, não pare, não é porque em novembro e dezembro vai ter abundância que você vai se folgar, pelo amor de Deus, certo? Vá se replanejando, preste atenção aos detalhes, dê um passo de cada vez com calma e se planeje para que toda essa fartura de novembro e dezembro não desmoronem por descuido ou por uma preparação ruim da tua parte. Então aqui, se você em novembro e dezembro tiver o convite, a chance ou a oportunidade de avançar mais e mais e mais, sendo que para isso você vai ter que arriscar o sucesso que você já conseguiu, não vá. Não arrisque o que você conseguiu aqui, tá? Por quê? Nisso você cai numa armadilha. Mantenha. É muito mais vantajoso você manter o que você conquistou do que ter esse sentimento de crescimento a qualquer custo, grandeza exagerada, porque isso vai ser uma armadilha no meio do teu caminho. Então, continue trabalhando, preste atenção nos detalhes, com organização, planejamento, empenho e tudo mais, que você consegue se manter. Novembro, dezembro e assim por diante, né? No outro ano, você segura essa onda de fartura, prosperidade e estabilidade, certo? Mas vocês terminam o ano muito bem.
E eis a leitura como a vida é, né? Agora vocês já podem se preparar melhor para tudo que vai vir de positivo e para o que não é tão positivo assim. Espero que vocês tenham gostado. A todos os inscritos no canal, recebam minhas orações diárias. Se você não se inscreveu, se inscreva para ter o seu nome na minha lista de orações diárias. Para todo mundo que ficou até o final do vídeo, recebam minha gratidão, meu beijo, meu abraço bem sinceros, carinhosos e cheios de luz. Até o próximo vídeo. Namastê!